Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E como você sabe, eu tô aqui de terno, não é à toa. Esses aqui são os prêmios que eu vou dar para cada pessoa sobre... Aqui eu coloquei aqui diversas pessoas aqui para falar sobre quem foi melhor, quem foi pior. Então vai ser interessante a gente comentar sobre isso. O que acontece? O que esse prêmio ele vai estar indicando, na minha concepção? Ele vai estar me indicando justamente quem realmente jogou pelo Fluminense, quem realmente merece muito essa camisa, realmente porque esse jogador merece muito estar no Fluminense, ou até mesmo porque esse jogador não merece estar nada no Fluminense. Eu coloquei aqui alguns nomes interessantes para a gente comentar. E bora pro vídeo. Eu quero comentar primeiramente que as sessões serão primeira coisa, goleiro. Depois, o melhor goleiro e o pior goleiro. Após isso, melhor zagueiro e pior zagueiro. Após isso, melhor lateral, pior lateral. Depois, melhor volante, pior volante. Após isso, melhor meia, pior meia. Após isso, melhor ponta, pior ponta. Após isso, melhor centroavante, pior centroavante. O melhor e o pior Xerém. O melhor e o pior contratação. E o melhor e o pior jogador do Flu. Tá bom? Fechado? Antes de fazer sobre isso tudo, eu quero fazer um pedido para você. Eu quero fazer um pedido somente de tricolor para tricolor. De Duque de Duquesas Tricolores para Duque e Duquesas Tricolores. Olha que tá calor pra caramba e eu tô sem ar. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. Esse vídeo aqui foi tenso. Esse vídeo aqui eu tive que escolher bastante pessoas. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Rumo a 6 inscritos. Todo final de ano vai ter isso. Todo final de ano eu vou vir com um terno maneirinho. Pra vocês ajudarem, entendeu? E ficar felizinho, tá bom? Então vem com o pai pra mais esse vídeo e outros vídeos no canal. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo. Peço desculpas, mas fazer o quê? Só para lembrar, meu canalzinho aqui no YouTube, por favor, eu quero que isso aqui se transforme em 100 inscritos, tá bom? Então, só bora. Melhor goleiro. O melhor goleiro, para mim, a gente nem tem que pensar muito, né? Realmente, eu pensei, eu pouco pensei justamente sobre jogadores que estão aqui realmente falando. Tem vários nomes interessantes, então bora. Para mim, o melhor goleiro do Fluminense é o Fábio. O Fábio realmente ele foi contratado meio que às pressas, depois que o Muriel iria sair, muito porque o Muriel não servia mais no Fluminense. A gente acabou até perdendo o próprio Pitaluga, e o Muriel saiu como uma solução para o gol. Lá no Cruzeiro ele foi preterido muito pela gestão, até porque ele é um jogador tecnicamente caro. Mas caro aonde? Ele conseguiu dar um título pra gente. Graças a Muriel, não é à toa que ele tá assim, ele nos deu o título do que a gente merecia. O Fábio. Então o Fábio, ele merece e muito, muito o que fez pelo Fluminense. Ele, além disso, diversas vezes, quando precisávamos dele, ele concluiu a sua função, agarrou tudo que podia agarrar, e diversas vezes, quando ele não conseguia agarrar, é porque realmente nem o melhor goleiro do mundo, que é o Courtois, conseguiria agarrar aquela bola. Então, parabéns ao goleiro Fábio, você merece tudo ali. E o pior goleiro? O pior goleiro é Marcos Felipe. Não é nem Pedro Rangel, porque Pedro Rangel não jogou, mas Marcos Felipe. O Marcos Felipe, que realmente falhou diversas vezes, ele tinha todas as chances para se tornar um goleiro titular, e realmente a gente não se preocupar em até mesmo comprar outro goleiro. E
diversas vezes, quando ele precisava realmente ser um dos goleiros do Fluminense, ele sempre fazia com que a gente caísse nas fases finais de competições. Nós caímos com o Marcos Felipe por conta da último Campeonato Carioca, sem ser o de 2022 e 2021. E realmente, muito do que o gol era vazado era por conta de erros crassos que o Marcos Felipe gerava ao Fluminense. Não é que o Fábio não tinha erros crassos, mas os erros do Marcos Felipe mais afetaram a gente do que nunca. Passando para o esquema de zaga, nós temos o melhor jogador, que é o Nino. O Nino continua sendo um jogadorzaço. A gente tinha muito a Nino dependência. Eu já fiz um vídeo sobre a Nino dependência, falando de como que o Nino, estando no time, eram poucos gols. Quando o Nino saía, era 3 gols contra o Fluminense. Quando o Nino ficava, era no máximo 2. Então, muito do que acontecia na zaga, muitas das vezes que a gente não tomava gols, como por exemplo, a gente não tomou gols contra o Red Bull Bragantino na última rodada, teve também o Nino como representante dessa zaga. Cara, eu acho ele jogador diferenciado. A possível venda dele seria um desastre para o Fluminense. E cada vez mais ele se transforma em um jogadorzaço como que ele é de verdade. O Nino se tornou um dos melhores zagueiros do Brasil. E não tem discussão sobre isso. O Nino, não é à toa que o Nino foi o cara que ganhou a tão sonhada Olimpíada para a seleção brasileira. Porém, do outro lado, nós temos o zagueiro Felipe Melo. Ah, mas Felipe Melo é volante. Então, as minhas métricas são de onde que ele mais atua. O Felipe Melo mais atuou pela zaga do que pela lateral. Toda hora ele colocava na zaga. Somente no final desse campeonato o Diniz começou a colocar ele como o primeiro volante. Felipe Melo realmente é um cara que sempre quando entra, até meu pai comentou muito sobre isso e eu pude perceber bastante sobre isso. O Felipe Melo é o cara que toda hora que ele entrava, o time adversário parecia que já tinha informação que, olha só, agora a gente pode atacar tranquilamente sem ter problema. Toda hora que você via Felipe Melo entrando no jogo, era toda hora uma informação de que agora tá fácil de atacar. Entende? Felipe Melo vai ser dito também no futuro dessa parte ali. Samuel Xavier realmente foi um dos laterais mais queridos para mim. Não é à toa que, na minha concepção, o Samuel Xavier fez o que fez e se tornou um dos melhores jogadores do elenco do Fluminense para esse 2022. Foi até um upside enorme de gestão. O Samuel Xavier, que era muito preterido pelo Ceará, se transforma em um dos melhores jogadores do futebol brasileiro pelo Fluminense. Até mesmo algumas pessoas questionando se o Samuel Xavier deveria estar ou não na seleção do Campeonato Brasileiro de 2022 de qualquer marca de futebol. Cara, o que o Samuel Xavier faz é sacanagem não, cara. É um cara que tem uma consistência defensiva muito alta. Normalmente os gols não vão pro lado dele, vão pro lado sempre do oposto. Sempre no ataque, ele sempre busca a linha de fundo e cruzamento, ou até mesmo ele sempre busca um chute, ou até mesmo entrar na área. Ele não se importa em guardar a posição. Ele entende como que é o jogo dele, de fato. Então, para mim, é um jogador genial, que para mim merece muito o título que ele tá pelo Fluminense, como um dos melhores laterais do Fluminense desse século XXI. Se a gente fala de Samuel Xavier, a gente também fala sobre Cristiano. Cristiano, que veio da Moldávia, muito com vários problemas ali dentro, e que realmente muito gerou problemas dentro do Fluminense. O Cristiano, ele foi comprado pelo time do Sheriff da Moldávia por 9 milhões de euros, 9 milhões de reais. E isso daí foi um absurdo para a torcida tricolor. É um jogador que não tem nenhuma passagem de equipe grande do futebol brasileiro e a gente tem que contratar?
E o ruim é que muito mais eu acho da polêmica e muito menos do que ele joga é que foi gerado esse ódio pelo Chris Leite. A polêmica justamente de que ele só foi visto durante um jogo, ele não foi analisado durante o scout não até agora não respondeu de como que considerou o Chris Leite um provável jogador do Fluminense e realmente não participou de nada. Além do mais, o importante noção de que ele tem um dos maiores contratos de extensão do Fluminense desse time inteiro. Então ele conseguiu achar a galinha de ovos de ouro sem merecer esse local do Fluminense. Tá bom? O outro, se a gente sai de lateral, a gente entra pro André, como volante. O André, para mim, jogou muito nessa seleção. Não é à toa que em todos os lugares da seleção do Brasileirão, o André ele é a obrigação de estar no elenco. Ele foi um dos caras que realmente mudou completamente o time de patamar. Não é à toa que toda hora que ele recebia a bola, a gente não tinha esse temor de perder a bola. Ele não perde a bola, ele esconde a bola como ninguém. E na minha concepção, o André, ele até mesmo é exaltado. Eu fiz uma pesquisa e o André, ele ganhou essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa, para quem não sabe, eu realizei uma pesquisa diversas vezes. Eu pedi para vocês me ajudarem nessa pesquisa. E não é à toa que o André foi um dos melhores do elenco. Ele foi o segundo melhor do elenco do Fluminense nessa temporada. Com 9 pessoas apostando nele para ser um jogadorzaço ali. Realmente, não é à toa que o Mário Bittencourt está valorizando muito ele. E não é super valorizando, mas sim valorizando de verdade o André, porque o André ele pode se tornar um dos melhores volantes do Brasil e com certeza vai estar na seleção brasileira não desse ano, mas dos anos nos anos futuros, porque não tem ninguém melhor do que eu não vejo ninguém melhor do que ele hoje representando melhor o Brasil do que o André. Se a gente fala sobre um cara que super representa o Fluminense, a gente também tem que falar sobre um jogador que realmente eu não consigo compreender do porquê está ainda jogando no Fluminense e que demorou muito para entender, que foi o Wellington Risadinho como volante. O Wellington Risadinho realmente se tornou um grande expoente dessa equipe. Não é à toa que o Wellington ele se tornou um dos caras gigantescos do Fluminense, um dos erros gigantescos do Fluminense de ter contratado ele. Ele também passa pela polêmica de tomarmos 3 gols do Bahia, do já rebaixado do Bahia, e perder de ir para um título de campeonato, de uma Copa do Brasil, muito por conta dos pés dele. Ele é muito mais sobre polêmicas do que propriamente dito alguma outra coisa em função disso. Então, na minha concepção, não é à toa que ele ganha muito disparado sendo o pior jogador do elenco e eu não vou falar aqui contrário a isso. Tá? Até vou ter que mandar para cá. O melhor meia do Fluminense, claro. Só tem 2 meias ali. Então, um tem que ser o melhor e o outro tem que ser o pior. E o melhor meia, para mim, que mudou muito a status, e não é à toa que o Fluminense só chegou em terceiro colocado, e muito por conta dele, foi o Paulo Henrique Chagas Lima, o Paulo Henrique Ganso, que para mim é o jogador que mudou muito a história dele próprio no próprio Fluminense. Ele não vinha jogando durante os outros técnicos, muito porque os outros técnicos não valorizavam o que o Ganso tem de talento, que é justamente manter a bola no pé, realmente poder jogar ali um jogo melhor. Então, na minha concepção, o Fluminense precisava e muito dessa situação de ter um jogador desse naipe no Fluminense. Não é à toa que a maioria das jogadas de gol passam pelo pé ou até mesmo por algum tipo de jogada, um quarta-luz de Paulo Henrique Ganso,
E não é à toa que muitas das vezes eu vejo torcedores dos rivais de qualquer outra região do país falando que para você acabar com o Fluminense, marque Paulo Henrique Ganso. E é claro que ele merece todo esse posto de estar nesse local do campeonato. Se a gente fala sobre o melhor, a gente tem que falar sobre o pior, que foi o Natan. O Natan realmente foi um ser lamentável e que para mim Por que eu falo lamentável? Porque ele tinha tudo. Ele tinha um esquema, ele tinha completamente a situação de querer Natan no Fluminense. O Natan não tinha nenhuma chance no Atlético Mineiro e no Fluminense teve diversas chances. E como de sempre, o Natan fez o que o Natan sempre foi. Um cara que aparecia em diversos jogos de uma maneira monumental e em outros lugares ele não aparecia em nada. O Natan, para mim, foi um dos caras que mais me decepcionou nessa temporada, até porque ele vinha de um time campeão brasileiro, que foi o Atlético Mineiro, e parece que sumiu o futebol do Natan. Sumiu. Então, o Natan fica como sendo um dos piores, mas não é que ele seja o pior jogador do elenco. Se a gente pode falar do pior jogador do elenco, a gente tem que falar do melhor, né? O John Ares, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense durante essa temporada. Não é à toa que eu vou ter que colocar ele mais lá para frente também. O John Ares, para mim, foi um dos craques do Brasileirão, se não o melhor do Brasileirão. É interessante a gente ver que o John Ares ele não é preterido pela seleção dos Brasileirões, mas se as pessoas realmente reconhecessem de fato que ele foi muito melhor do que a Arrascaeta durante o Brasileirão, eles tirariam o Arrascaeta e colocariam o John Ares. O John Ares foi impressionante. Um cara que superou um dos melhores meios do Brasil, que foi o Arrascaeta, e se tornar uma peça dessa importante do Fluminense se tornou, para mim, uma coisa maravilhosa. Então, para mim, eu não tenho nem que falar, eu vou falar depois sobre ele, que é mais importante. Então, vou ter que colocar aqui, ó. Se a gente sai do melhor ponta, a gente vai pro pior ponta. Um cara que já entrou mais ou menos bichado, como o Marrone. Entrou realmente em uma situação problemática no Fluminense. Já entrou no primeiro jogo tomando cartão vermelho. As pessoas não têm que se lembrar disso, mas o primeiro jogo do Marrone, ele já entrou tomando cartão vermelho por um lance bizonho que ele protagonizou contra o jogador adversário. Além disso, em todas as vezes que ele entrava, parecia que o Fluminense perdia muita consistência. Para você ver só, até o Michel Araújo conseguia dar consistência para o time sendo ponta, mas o Marrone não. O Marrone ele foi contratado para ser uma solução à eventual saída do Luiz Henrique. Veio o Matheus Matias no lugar dele. Então é interessante comentar sobre isso. É impressionante como que a gente foi muito afetado com essa ponta direita e muito que o Marrone deveria suprir, não supriu. E a gente continuou com ele. Ele tem um dos maiores contratos também, junto com o Cristiano. Anota aí que a gente vai ter Marrone por muito tempo. Se a gente sai do ponto, a gente vai pro centroavante. E o centroavante, claro, a gente nem precisa falar muito, né? Faz o L aí. Faz o L aí. O Cano foi um dos melhores, se não o melhor centroavante do país durante essa temporada. E não é à toa que ele fez 44 gols nessa temporada, 26 apenas no Campeonato Brasileiro, e nenhum deles foi de pênalti. Porque, segundo ele, quem chutava pênalti era o próprio Germancano. Cara, o que o Germancano fez, cara, foi milagre no Fluminense. Na minha concepção, eu não achava que seria tanta coisa. E não é à toa que se a gente está onde que a gente está, tem uma participação decisiva, sim, do Germancano no Fluminense. Pô, muito obrigado, Cano. Você mudou muito a história. Eu fiquei muito preocupado com a saída do Fred. Hoje não tenho nenhuma preocupação. Cano, você é o cara do Brasileirão. Agora, sem sair de um melhor centroavante, a gente vai para um pior centroavante, muito por conta da situação que ele está sendo
no Fluminense, que foi o John Kennedy. O John Kennedy diversas vezes entrou, não fez absolutamente nada e realmente não participou de muita coisa, muito por conta do comportamento dele. Cara, para você ter um nível que é o próprio German, para você ter justamente um cara do nível dele, que foi justamente um cara que solucionou muito o esquema do Fluminense, na minha concepção, ele foi um fracasso lamentável. Lamentável. Não é à toa que eu coloco ele muito abaixo do que eu nunca vi na minha vida. Realmente eles têm que ver, eu tomo muito cuidado ao falar sobre ele, mas ele vai se tornar um novo Maicon. A revelação, eu não tenho a pior revelação, porque eu teve uma revelação de fato, muito por conta dos jogos, eu coloco também mais ou menos o número de jogos, mas a revelação do ano é John Kennedy. Mentira, Matheus Martins. Matheus Martins para mim foi a revelação do ano, não é à toa que ele já está de saída para a Udinese, e para mim foi uma grata surpresa para o Fluminense. Realmente ele começou o ano meio abaixo do esperado. Ele não era incluído como uma solução para aquela ponta direita, mas se tornou uma solução para a ponta direita em diversos jogos. Não é à toa que diversos jogos que ele entrou no time sendo titular, ele não era uma solução, mas quando entrava no segundo tempo, ele fazia o louco ali. Então, na minha concepção, se a gente pode falar sobre um grande jogador de revelação do campeonato, na minha concepção, é o próprio Matheus Martins. Agora, na minha concepção, a gente pode falar sobre a pior contratação do Fluminense para essa temporada, que foi Felipe Melo. Felipe Melo, para mim, não é à toa que o Felipe Melo ele se transformou em uma problemática no Fluminense. Realmente falando, o Felipe Melo tem muito problema, toda hora que a gente entrava com ele, toda hora a gente tomava ataque direto, porque o Felipe Melo entrava e parecia que era uma informação para o clube. Ó, agora você vai poder atacar tranquilamente, você não vai ter nenhuma resposta. E muitas das vezes, isso também tem culpa do Diniz. Tá? Isso tem muita culpa do Diniz, porque o Diniz toda hora trocava o Ganso pelo Felipe Melo, fazendo com que o time se tornasse mais defensivo, mas não se tornava mais defensivo. Então até o time mais instável do que nunca. Então, na minha concepção, o Felipe Melo foi a pior contratação, mesmo com o Marrone, porque para mim o Marrone fez algumas coisinhas, mas o Felipe Melo, para mim, muito por conta das participações dele, se tornou uma das piores contratações do Fluminense para esse ano. Se a gente fala das piores contratações, a gente também fala da melhor contratação do Fluminense para essa temporada. E a melhor contratação do Fluminense faz o L, o Cano. Cara, o Cano, para mim, o que ele faz de upside para esse jogo não é brincadeira. O Fluminense conseguiu transformar um jogador de Série B em um dos melhores jogadores da Série A. Não é à toa que está sempre em todos os campeonatos ali. Então, se eu falo de um jogador, de uma das melhores contratações do Fluminense para essa temporada, é o Cano. E para mim não se tem outra notícia. Cara, que jogador maravilhoso, cara. Que goleador, cara. É um cara de um toque só, mas, tipo, tem técnica, não sai da área, ajuda o time, ou seja, é um Fred, para mim, muitas vezes melhorar. Obrigado, Cano. Obrigado por deixar meu time na estrutura que ele deveria estar. Agora, qual que é, para mim, o melhor jogador do elenco do Fluminense? O melhor jogador do elenco do Fluminense é John Arias. Cara, John Arias, para mim, é um craque de bola. É um cara que mostrou realmente ter um físico invejável. Não é à toa que diversas vezes, mesmo jogando trocentas partidas, ele continuava correndo como ninguém. Ele driblava a bola, ele driblava jogadores, qualquer um. Ele realmente se tornou um dos melhores atacantes, um dos melhores pontos do Brasil. Tipo, eu pensava que o Arrascaeta não teria alguém à altura. Ele tem alguém até melhor do que ele. Cara, eu poderia até falar que ele é a maior contratação, mas ele foi do ano passado. Esse ano teve muito upside. Parece que, assim, que ambos os jogadores, tanto o Cano como o John Arias, eram os melhores.
Então, para mim, o melhor jogador do elenco do Fluminense é o John Arias. Agora, qual que é o pior jogador do elenco? O Wellington. Muito por conta de tudo que ele representa para o Fluminense. Ele representa o fracasso, ele representa vários problemas que o Fluminense teve durante a temporada. Então não é à toa que, para mim, não é à toa que o Wellington ele é considerado, segundo a minha pesquisa, um dos piores jogadores do elenco. Não é à toa isso. Quando todo mundo se lembra de um jogador que realmente nos fez perder contra o Bahia e nos fez justamente perder contra o Corinthians, o nome do jogador que mais se lembram é o Wellington. E é isso que eu fico ali. Na minha concepção, campeonato liso do Fluminense, mesmo com todos os jogadores. Eu fico por aqui. Esse foi meus prêmios, justamente. 25 minutos. Cara, é o primeiro vídeo que eu faço 25 minutos de vídeo, mas é para falar sobre meus prêmios. Esse aqui vai ser meu vídeo único, do meu dia único, tá bom? Não vai ter vídeo além desse, porque é realmente o maior vídeo de todos os tempos. E é por isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Esse vídeo aqui será o único do Fluminense no dia que faria esse vídeo. Falou, valeu. Salve seus tricolores e tchau, tchau.